Boa noite. Já clica aí, já vai compartilhando para todo mundo aí da lista de vocês, porque o assunto aqui é de extrema importância. Eu trago verdades que nem todos estão cientes ainda e nem todo mundo ainda está preparado para essa conversa. Então eu vou iniciar assim de forma leve e sutil, mas trago verdades. Então compartilha com todo mundo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Tati. Boa noite, Ale. Boa noite, Felipe. Vamos começar. Meu nome é Michele, mas nas redes sociais me conhecem como Mi Magalhães. São poucos pacientes que me chamam de Michele. Eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês, porque eu percebo que muita gente não sabe o que eu faço. Então muita gente pergunta como que é meu trabalho. Muita gente, infelizmente, ainda me confunde com cabeleireiro. Então eu vim aqui nessa live em especial explicar que eu não sou cabeleireira. Admiro muito a profissão, acho lindo, nunca fui cabeleireira. Eu me especializei, eu pulei as etapas, eu me especializei em loiro, me especializei em mega hair, me especializei em liso. Mas infelizmente eu nunca fui cabeleireira, tá, gente? E aí eu me especializei depois de tudo isso em terapia capilar. Então eu vim aqui e aí no final eu fui para a área da integrativa, que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Então, para deixar claro que eu não sou cabeleireira, eu não entendo muito hoje, não atuo na área de estética capilar. Faço alguns trabalhos na área de estética, que é a parte do liso, de algumas pacientes, não abro para cliente novo, mas essa é a minha função hoje, tá? Nessa parte de estética. Hoje eu trabalho, me especializei na parte mais de saúde. Então, eu vim aqui explicar para vocês. Por quê? Porque muita gente nem sabe o que é a tricologia. Então, primeiramente, quando as pessoas perguntam para mim, o que você faz, Mi? Como que é seu trabalho? Que eu falo que eu sou tricologista, as pessoas me olham com um olhar meio de, o que é isso? O que ela tá falando? Tricologista é o profissional que se especializa na parte capilar, não só nessa região, tá? É toda a parte de fios. Eu me especializei no capilar, mas quando fui para a integrativa, eu tive que aprender que isso aqui não é só isso aqui, que isso aqui ele é uma parte de um todo. Então, quando eu me especializei, eu passei a entender que o cabelo é uma parte do corpo e que ele é um sinal, que o corpo vai falar através do cabelo. E eu aprendi a entender o que é que esse corpo fala. Então, a tricologia tradicional, a tricologia convencional existe, e é a parte que medica, é a parte que vai tratar também, né, local, mas de forma local, como eu disse. Eu já me especializei na tricologia integrativa. O que é isso? É aquele profissional que trabalha de forma integrada, que muito tem que entender do corpo todo. Eu tenho que entender de tireoide, de pâncreas, de fígado, de rim, de pé, de unha, de pele, de cílio, de sobrancelha, para eu poder entender do cabelo. Então, assim, a minha especialização ela foi muito mais profunda do que o convencional, do que o tradicional. Então, assim, a tricologia tradicional é o que faz aqui. A tricologia integrativa é o que vê como um todo. Então, quando alguém me vê, que me pergunta o que eu faço, eu respondo, sou profissional da saúde. Ah, mas você faz o quê? Eu sou tricologista. O que é isso? Eu sou a profissional que analisa o cabelo como indicador de saúde. Isso já desperta interesse. Como assim? O que é isso? E aí eu passo a explicar o que eu expliquei aqui agora para vocês, tá? Eu me especializei no todo. Eu entendo de todas as patologias. Eu tive que entender tudo que o corpo fala e pego somente o sinal do cabelo. E aí estudo o corpo todo, entendo tudo e descubro por que seu cabelo está caindo de forma individual. Bom, aqui eu preciso explicar para vocês qual é o meu papel e a minha responsabilidade e a minha função dentro da saúde de vocês, dentro do que eu proponho, que é o capilar. A minha responsabilidade é fazer com que você entenda que uma queda de cabelo não é só uma queda de cabelo. A minha responsabilidade é fazer com que você entenda que o seu cabelo cair é um sinal de que o seu corpo não está bem. E que se você silenciar esse sintoma, daqui 10, 15, 20 anos,
infelizmente vai aparecer uma patologia grave. Isso é regra. Então, se o seu cabelo tá caindo hoje e você usa um minoxidil, você usa um tônico, você usa algo para silenciar isso, lá na frente a conta não é barata. Então, a minha função é te explicar que o seu corpo está intoxicado, que tem metal tóxico, que tem parasita, que tem foco dental, que tem vários detalhes que estão sobrecarregados e que a gente tem que resolver para que lá na frente o seu corpo não peça, não se sinalize de uma forma mais grave. Então, a minha função é não deixar que a doença apareça. Mas, na nossa cultura, a gente tem o hábito de procurar um profissional da saúde só quando a gente adoece, infelizmente. E aí, muitas vezes, quando chega, já está doente. Temos o que fazer? Temos. Temos muito o que fazer em relação a isso. Tá doente? Vamos resolver. Para mim, não interessa o nome da doença. O que interessa é instalar a saúde no local dessa doença. Como? Limpando o terreno biológico desse paciente, ou seja, limpando todo esse corpo, tirando todas as toxinas, vermes, parasitas, fungos, para que esse corpo possa voltar a funcionar. Como a Márcia falou aí, o couro cabeludo é só a ponta do iceberg. Antes, quando eu comecei a estudar essa área, falava-se muito assim, couro cabeludo saudável, cabelo saudável. Foi o que eu aprendi. Mas é mito, gente, tem nada a ver. Às vezes o couro cabeludo tá saudável, visivelmente falando, mas esse paciente está doente. Por quê? Porque o cabelo caiu, então não tá bem. Então a minha função é mostrar isso pra você, é fazer com que você entenda, fazer com que você aprenda a ler o seu corpo, a entender e a tratar, não a silenciar. Gente, eu quero muito, muito, muito que fique claro pra todo mundo, é uma tecla que eu bato todos os dias. Não adianta ir na farmácia, não adianta comprar gominha, comprar vitamina para parar a queda. Cabelo tá caindo, não queira que ele pare de cair. Porque se o cabelo tá caindo é porque o teu corpo tá sinalizando. Porque eu não quero que ninguém daqui 5, 10, 15 anos tenha problemas mais sérios. Então tá caindo, vamos resolver agora, vamos melhorar agora, vamos fazer um teste, vamos fazer uma metodologia que em 90 dias o seu cabelo pare de cair, mas que a sua saúde seja outra. O bem mais precioso que vocês têm é a saúde. Se a gente perde a saúde, nada mais tem valor. Então, a minha função aqui é justamente mostrar isso para vocês. Vou falar um pouquinho, assim, da minha área, das minhas formações, as pessoas sempre perguntam. Eu cursei Direito, eu cursei 5 semestres de Direito. Fiz administração, no finalzinho da minha formação de administração, eu descobri que estava gestante. E aí terminou que eu não terminei já na apresentação do TCC, eu não fui. E como eu já tinha a certificação, eu não achei interessante, não voltei. Cursei secretariado executivo, que são áreas totalmente nada a ver. E aí eu ouvi falar na terapia capilar, já mexia com cabelo, já fazia o liso, o loiro. Fui pra terapia capilar e aí disso fui me aprofundando e tô aqui hoje, né, me encontrei profissionalmente, amo o que faço, amo ajudar as pessoas, amo tratar de saúde, amo quando chega um novo desafio, quando chega uma pessoa assim, meu cabelo cai por causa de estresse, e aí eu já dou um sorrisinho e falo, não é por isso, e aí vou tratando, vou explicando, vou mostrando para esse paciente. Então, eu vim de áreas totalmente diferentes, mas eu aprendi que não existe, que tem que ter um tempo, né, e aquele tempo, quando eu fiz aqueles cursos, não era o meu momento. E eu precisava me profissionalizar, porque tinha aquela pressão e tudo, né, da sociedade. Mas hoje eu entendo que o meu tempo chegaria uma hora e chegou, e era uma área que eu nem imaginava, né? E hoje eu amo o que eu faço. Quem é meu paciente aí, quem me conhece sabe. Não consigo mentir para os meus pacientes, não consigo enganar ninguém, não consigo lesar ninguém. Se tá errado, eu vou dizer. Se eu não concordo, eu vou dizer. E se eu não sei, eu vou buscar conhecimento sempre para estar ajudando as pessoas. E também para que seja uma nova experiência para mim, quando vier novos pacientes, eu saber como conduzir, como ajudar. Vou explicar um pouquinho sobre o que acontece, por que eu tô nas lives, eu tô aparecendo mais, porque assim, eu vi uma necessidade muito grande de ajudar muitas pessoas. Eu vejo que muitas pessoas precisam entender, justamente, mas encontrei meu propósito, justamente. Eu vejo que as pessoas não têm noção do quanto o cabelo é importante. As pessoas pensam que o cabelo é só estética, falam muito assim, o cabelo é a moldura do rosto. E não é só isso.
né? As pessoas eu preciso que as pessoas entendam que o cabelo é um sinalizador de saúde, que é necessário entender isso. Por que que eu falo isso? Porque quando eu comecei, né, na clínica, eu atendo como tricologista integrativa há aproximadamente uns 3 anos. E eu tinha muita dificuldade de falar isso para os pacientes, porque é algo que vai contra o tradicional. Algumas coisas vai totalmente diferente do que a gente aprende, que é o minoxidil, que é a vitamina, que é o suplemento, que é o estresse ou hormonal, que é a queda. Então, assim, eu fui contra a maré. E era muito difícil para eu falar para as pessoas o que elas não queriam. Por quê? Porque todo mundo, quando chegava a mim, falava assim: qual comprimido você vai me passar? Qual vitamina que você vai me passar? E eu respondia: nenhuma. Porque não adianta eu te passar uma vitamina se o seu corpo tá sujo. Porque você vai pegar a vitamina, é a mesma coisa que você pegar e jogar no lixo. Por quê? Porque quem vai comer aquela vitamina é o verme, é o parasita, é o fungo, é o metal que tá dentro do seu corpo que não deixa você absorver. Que talvez você esteja com um quadro de inflamatório muito alto e aí o seu corpo não vai absorver esses nutrientes. Então é importante que você entenda isso. E eu tinha dificuldade de passar isso para os meus pacientes. Eu tinha uma certa resistência. Porque quando eu falava que eu não ia passar nenhum medicamento, o paciente fechava a cara. Ele falava: então não quero. Então não vou tratar. E aquilo me limitava muito. Até eu entender que existe um fio natural da vida. Você quer ser tratado? Ok. Você quer silenciar o problema e lá na frente ter outro problema maior? Ok também. Cada um tem seu tempo. E aí eu comecei a perceber que os mesmos pacientes que não queriam ser tratados de forma sistêmica eram os pacientes que a gente silenciava os sintomas, ele ia e depois ele voltava com os mesmos sintomas, só que mais grave. Então, inclusive eu tô atendendo uma paciente que foi paciente há 2 anos atrás e voltou agora com um quadro muito mais grave, mas voltou disposta a fazer o tratamento da forma que tem que ser. Então eu entendo que cada um tem o seu tempo e está tudo bem. E então eu resolvi, para ajudar mais pessoas, eu resolvi desenvolver uma técnica minha, específica, que eu venho estudando isso há muito tempo. Quem me segue aqui há mais tempo, quem é meu paciente, que vai na clínica, sabe que eu estudo há bastante tempo. Hoje eu faço uma pós em ortomolecular, então eu tô sempre buscando ajudar as pessoas, buscando mais conhecimento, até para autoajuda. E eu resolvi desenvolver uma técnica específica que possa ajudar mais pessoas. Sempre me fizeram propostas para ensinar profissionais. Sempre me falaram: você tem muito conhecimento, ensina outros profissionais. Mas eu comecei a buscar e ver quem mais precisava da minha ajuda. Muitos profissionais precisam? Sim, precisam. Mas eu entendo que tem muito cliente final, que é aquele, que é você que fica em casa, que tem uma necessidade maior. Que muitas vezes não sabe que um pequeno detalhe está te adoecendo e que isso pode te matar amanhã. E você não entende o porquê que isso está te fazendo mal. E aí foi quando eu resolvi desenvolver uma técnica, uma metodologia que chama por acaso, né? Que chama Metodologia Integrativa Holística. Eu resolvi desenvolver isso para poder ajudar mais pessoas para que elas se tratassem em casa. E aí eu venho com essa proposta de 90 dias de tratamento. E aí você vai ver a sua saúde melhor, você vai ver não só o cabelo. Então a minha função, minha vida começou a girar em torno desse projeto. E esse projeto nasceu no coração de outras pessoas antes. Primeiro ele nasceu no coração do Senhor, né? E depois no coração de outras pessoas que vieram me falar, e eu meio resistente até então. Depois eu realmente vi a necessidade e decidi desenvolver tudo isso. E comecei a falar para vocês, e a procura já tem sido grande, né? Então, a minha função hoje é explicar isso para que possa ajudar mais pessoas. Aqui, eu tô lendo aqui, que eu tô vendo as perguntas que eu mais recebo para poder passar para vocês. As pessoas perguntam muito como que é o processo do meu trabalho, como que é o processo da minha consulta. O que acontece? Quando o paciente me procura, eu faço ali algumas perguntas, né, geralmente no WhatsApp, eu faço algumas perguntas e eu entendo mais ou menos ali o que aquele paciente precisa, pergunto se ele tem exames laboratoriais recentes dos últimos 3 meses. Se ele tem, eu já peço para trazer. Agendo a avaliação. Nessa avaliação é uma conversa. A nossa avaliação ela é mais um bate-papo para que eu possa entender um pouquinho o paciente e para que eu possa me apresentar para esse paciente.
porque são poucos os pacientes que me procuram sabendo qual é a minha função. Por isso eu achei importante essa live, para explicar sobre o meu trabalho. Porque quando ele vem, ele não sabe, ele acha que ele vai ser medicado. Ele acha que ele vai sair de lá com uma receitinha, vai para casa, vai passar um tônico e vai melhorar. E quando ele chega, eu falo tudo isso, eu mostro os aparelhos que eu uso na clínica, eu mostro os testes que eu faço, eu mostro tudo para ele e faço a proposta de tratamento. Ó, eu trabalho dessa forma, é assim, assim, assim. Às vezes ele fala, ok, tô afim, às vezes ele fala, não tô preparado, mas eu quero parar a queda. Eu falo, ok, temos a opção também, mas lembrando que vai silenciar o sintoma, não vai resolver. Ele começa ali para parar a queda, porque realmente gera um desconforto na gente quando o cabelo tá caindo. Começa ali geralmente na 4ª, 6ª semana. Cada semana que ele vem eu vou explicando um pouquinho mais sobre terreno biológico, sobre parasitas e tudo. E aí geralmente 6ª, 7ª semana ali ele começa a entrar para a parte integrativa e começa a ter interesse maior. Então a minha função é mostrar tudo isso, fazer um paralelo e mostrar para ele sempre o lado assim, ó, quando ele vem até mim, ele geralmente fala assim, Mi, eu já fui em todos os profissionais e até hoje ninguém resolveu um problema. Você é a minha última esperança. Gente, eu escuto muito essa frase. Você é a minha última esperança. Por um lado é bom, é ótimo você ouvir, porque eu sei que eu posso te ajudar. Mas por outro lado é muito triste, porque eu vejo que falta muito conhecimento para as pessoas. Sabe, eu não posso ser sua última esperança, porque as pessoas precisam ter esse conhecimento. Eu quero que mais pessoas vejam isso, mais pessoas entendam que tem muito o que fazer, que vocês estão se intoxicando, que nós não estamos adoecendo, nós estamos sendo envenenados. Que a gente, a partir do momento que a gente passa a entender isso, e a entender de onde vem essa base, o porquê que eu falo que está sendo envenenado, o que que acontece, por que não pode comer certas coisas, o que que certas coisas fazem no nosso corpo, quando você começa a entender isso, tudo muda dentro da sua mente. E aí você começa a entender que é um processo e que realmente seu cabelo não tá caindo porque é estresse ou porque é hormonal. Aí você começa a entender que realmente tá tóxico, realmente tá ácido, realmente tem que limpar. Começa a entender e priorizar a sua saúde. Aqui fala muito sobre explicar sobre a tricologia integrativa, como que ela impacta a vida de vocês. Quando se fala tricologia, sempre tem a sensação que é só o capilar. A tricologia integrativa vai tratar da saúde como um todo. Ouço muito, por exemplo, tem um ovário policístico, meu cabelo vai cair, o médico disse que eu vou ficar com pouco cabelo assim pra sempre, vai cair. Não, gente, pelo amor de Deus. Se o médico falou isso, vamos procurar outros profissionais, não pegue esse diagnóstico como sentença, sabe por quê? Porque o seu ovário policístico é um sintoma. Por que ele tá policístico? O que aconteceu lá dentro do seu corpo pra ele tá bagunçado, pra ele tá errado? Por quê? Porque quando você foi gerada, quando Deus te fez, ele não fez seu ovário policístico, não. Se vocês quiserem, eu faço uma live aqui só falando sobre ovário policístico. Ou qualquer outro tema que vocês quiserem falar de saúde aí, eu vou abrir caixinha. Vocês escolhem o tema e aí a gente escolhe o dia e vem falar live só sobre isso. Eu preciso que vocês entendam que nada disso aí é sentença. Diagnóstico, pra mim, é um gatilho para eu estudar mais, para eu entender o que está acontecendo. E não aceitar aquilo, sou assim, vou morrer assim, não. Porque se fosse assim, eu ia aceitar um diagnóstico que meu avô paterno morreu com leucemia e meu avô paterno morreu com câncer no mediastino e meu avô materno morreu com leucemia. Então, teoricamente, vou morrer de câncer e acabou. Não vou morrer de câncer, não. Quando eu fui para o curso de tricologia integrativa, quando eu fui para pós, eu realmente cheguei lá com essa ideia. Porque lá eles fazem uma triagem, né, uma entrevista, e a gente fala sobre patologia, sobre família, genética e tudo. E eu falava, eu acho que eu vou morrer de câncer. E aí a médica foi e falou assim, por que você fala isso? Eu falei, não, um vô morreu com leucemia e o outro vô com câncer no mediastino. Aí ela riu, ela falou assim, e você acha que vai ser isso e acabou? Eu falei, é. Aí ela perguntou um pouco sobre a minha vida, sobre a minha alimentação, sobre a minha rotina e conversando. Ela falou, então, você pode até ter câncer, mas é por causa de tudo isso que você faz. Porque o seu fator genético é só 30%. O resto é o que você coloca pra dentro.
E aquilo foi assim, impactou muito a minha vida, porque eu falei, bom, não é assim. E aí eu comecei a analisar, eu era dependente de coca. Quem me conhece aqui do passado sabe que todo dia era uma coca de 600 e uma barra de diamante negro. Quem é do passado aí sabe. E aí depois disso começou a pesar na minha mente. Toda vez que eu tomava uma coca eu falava, eu tô alimentando as células cancerígenas. Se daqui 10, 20 anos eu tiver com câncer, a culpa não é da minha genética, a culpa é minha que tô alimentando. E aí eu comecei a entender isso e comecei a trabalhar na minha mente, mas não foi fácil. Se eu falar que foi fácil, é mentira. Mas eu só passei a entender depois que me explicaram uma causa, um motivo. Não adianta eu falar pra vocês, gente, tira o leite. Não vai tirar. Gente, tira o açúcar. Não vai tirar. Gente, o açúcar faz isso e isso. Aí eu explicar. Aí você vai começar a analisar de outra forma. Então, na metodologia, eu venho explicando justamente passo a passo. Eu venho ensinando. Literalmente, eu fiz o que ninguém fez comigo. Porque eu caí de paraquedas na pós-graduação, no mundo que eu não entendia nada, e falei, é aqui que eu vou e vou. E antes eu fui paciente para depois ser profissional. Já o que eu fiz? Eu desenvolvi a metodologia para pegar na mão do cliente final, né? Que é do paciente, no caso. Para pegar na mão e ir explicando devagarzinho. Olha, você quer ver um exemplo? Uma coisa que todo mundo tem o hábito de comer, que é um veneno? Amendoim. Tem muita paciente que treina e que chega com crise de rinite, sinusite. E eu falo, como que é essa proteína? O que você costuma comer? Ai, pasta de amendoim. Aí eu já sorri. Por quê? Porque ela tem uma coisinha, depois vocês pesquisam aí, chamada aflotoxina. Só pesquisa. Depois você vai lá no direct e me conta o que você achou. E aí? Por que você tá com rinite? Por que você tá com sinusite? Por que você tá com retenção de líquido? Porque você não tem o conhecimento. E por que as pessoas não têm esse conhecimento? Vou falar agora algo que é meio polêmico, mas é necessário dizer. Porque para a indústria farmacêutica e indústria alimentícia, não é interessante que você tenha saúde. É interessante que você fique doente. Por quê? Porque se você fica doente, todo mês você vai lá comprar remédio. Por que eles vão querer vocês saudáveis? Aí eu te dou um lanchinho que você vai ficar viciado, você vai comer todo dia mais e mais e mais e vai adoecer e vai comprar mais remédio. Aí daí 3 meses você volta lá no médico, você vai precisar de mais remédio de novo. E aí vai um novo tipo de medicamento. E assim vai. E os seus órgãos vão ficando mais sobrecarregados e vai aparecendo mais patologia, você vai ficando mais doente, mas você não sabe por quê. E tudo começou lá atrás no sinal de uma queda capilar, que você foi lá e silenciou. Mas você silenciou por quê? Porque você procurou um profissional que não tinha esse interesse. Um profissional que foi comprado pela indústria e que aprendeu na faculdade a receitar um medicamento. Por quê? Porque quando Deus fez a gente não tinha medicamento, gente. Tinha planta, bicho e erva para comer, para alimentar, para fazer chá. Então eu vou muito lá pro passado. Lá pra época da avó, sabe? A avó que manda fazer chá, que tudo resolve com chazinho. Pois é, eu vou mais nessa época aí. Então a minha função dentro da saúde é essa. Eloá tá ali se arrumando, daqui a pouco ela vai. Então eu acredito que todos entenderam aí mais ou menos como que funciona. Eu vou abrir um tempinho aí para quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, vou responder vocês. Pode ir mandando as perguntas aí, tá? Ale, você vai amar. E a gente começa a gravar as aulas e aí eu vou lembrando de você. Muita coisa assim que a gente já trocou figurinha, que eu já te expliquei. E aí eu falo, é importante pra você, é importante principalmente por conta do quadro da Mimi. Vai ser muito bom pra vocês. Ale, você lembra quando você começou a ir, na época que era lá na Ceilândia, que você chegou cheia de traumas, né? Cheio de. Na época eu tava tomando medicamento, tava com a pele cheia de acne. Você lembra quando eu te falei sobre leite, eu te falei sobre a água? Você lembra o quanto sua pele melhorou? Então, a metodologia Mi, ela vai resolver sobre o seu problema na pele, tá?
te garanto, se você fizer a metodologia certinha, em 90 dias você vai ser assim, agraciada, com uma pele linda, um cabelo maravilhoso, mas a pele e o cabelo serão a cereja do bolo, porque a minha visão, a minha prioridade é a saúde como um todo. Eu sou vista como capilar, mas a minha visão é o oposto do que como me veem. Vocês me veem como a esperança do capilar. E eu me vejo como esperança da saúde de vocês. Então é importante e vocês entenderem isso. Exatamente, Felipe. A tricologia convencional, ela vai resolver, mas ela vai resolver de forma paliativa ali, de forma superficial. Existe um procedimento que é muito vendido, que chama microagulhamento. Existe um outro que chama mesoterapia. Existe um medicamento que usam muito, que é bem famoso aí, que chama minoxidil. E são ativos que vão ajudar a crescer, que vão ajudar a ter mais cabelo, vão ajudar a segurar o cabelo, mas não vai manter. Por que não vai manter esse cabelo? Porque o que tá fazendo seu cabelo cair é interno, é metal, é foco dental, é poluição eletromagnética, é água de má qualidade, é uma alimentação geneticamente incompatível, são parasitas. E aí o que acontece? Ele vai encher de cabelo ali na hora, mas depois vai cair. É o caso dos pacientes transplantados. Transplantou, vai tirar daqui, colocar aqui e depois vai cair. Porque o problema continua. Se não tratar de dentro para fora, não vai resolver. Sabe, as pessoas têm que entender isso. É interno. Seja o que for, não é só o capilar, é a pele. Teve um caso de uma paciente que virou para mim e falou assim: eu tenho muita acne, a minha acne é emocional. Não, gente, a acne não é emocional, não. Emocional é o gatilho. A acne é excesso de toxina. Aí a gente entra novamente aí no que eu sempre cito: é o terreno biológico sujo. Limpou o terreno biológico, melhora a SOP, melhora a tireoide, melhora o intestino, melhora a pele, melhora a unha, melhora o cabelo, vai melhorar tudo. A regra é limpar o terreno biológico. Ale, fico ansiosa para ver seus exames, viu? Fico ansiosa. Mas lembrando, as pessoas sempre me perguntam aqui sobre exames. Gente, exame não é regra e não é algo que eu veja como tão importante. Mas para os pacientes, eles fazem questão. Para eles é mais importante. Mas lá na clínica, ao olhar esse paciente, eu já sei mais ou menos ali o que está sobrecarregado. A fazer a biorressonância, tem pacientes aí que fizeram e ficaram encantados. A fazer a biorressonância, a gente já consegue resolver muita coisa do quadro desse paciente, já entender muito o que está acontecendo. Então, quando eu peço o exame, eu gosto de pedir no início do tratamento e 90 dias depois, para o paciente mesmo ver o parâmetro de mudança, né? Só na alimentação que ele fez, só no que eu pedi para ele fazer ali dentro da metodologia, o quanto o corpo dele muda, o quanto as taxas dele mudam, o quanto sobe a vitamina, o quanto melhora a anemia. Tem muito paciente que tá com anemia, que só suplementa ferro, e esse paciente tá com parasita. Alguém já te falou que a anemia é parasita? Que tem a ver com parasita? Você já ouviu falar isso? Então, como eu digo, eu vim aqui apresentar um mundo totalmente novo para vocês. E eu me sinto honrada por Deus ter permitido que eu tivesse esse conhecimento e passar esse conhecimento para as pessoas. Muito bem, Ale, não tome Roacutan, não. A resposta tem que ser essa aí mesmo. Quando as pessoas tomam Roacutan, elas têm que assinar um termo que o médico vai abrir mão de todas as responsabilidades e jogar a responsabilidade para esse paciente. Aí o coitado, inocente, querendo resolver a pele, vai lá e toma. Mas nem sabe o que é que tá naqueles termos lá. Em via de regra, se acontecer algo com você, é problema seu. Tipo, falando a grosso modo, é isso que tá escrito lá. O médico não vai se responsabilizar. Felipe, você precisa mudar sua alimentação. Isso é regra. E assim, quem tem filho, o segredo é não comprar, tá? Se for no mercado e comprar, come. Então, assim, lá na minha casa, aqui na minha casa, no mercado a gente só vai na parte de fruta, verdura, hortifruti e carne. O resto a gente vai embora. Eloá sofre porque eu nem entro na seção de biscoito. Mas quando ela tiver maior, ela vai me agradecer, ela vai entender. Uhum.
Você pergunta aí quando os exames mostram que está tudo normal. Eu vou explicar um pouquinho aqui, depois se quiser a gente faz uma live explicando mais sobre exames. Mas eu vou explicar aqui como funciona. O laboratório, ele tem um valor chamado valor de referência. Mas da onde vem essa referência, você sabe? Não, eu não tenho nenhum exame aqui em mãos. Mas funciona assim, eu vou falar como tem na maioria. Homens de 50 a 100 anos. Número tal. Aí tem lá, valor de referência, tem um número lá. Aquele número, ele pegou aquela quantidade de homens lá, 100 homens, um exemplo, naquela idade, que estavam lá fazendo exames de outras coisas. Eles pegaram aquele parâmetro, aquela quantidade de homens, pegaram ali o que era aproximado e colocaram aquilo como valor de referência. Quando eu analiso um exame de um paciente, eu vou analisar o que o paciente me disse, o que eu li do paciente, porque são coisas diferentes. Só a forma que o paciente me cumprimenta, eu já começo a ler ele. O jeito que ele entra na clínica que eu olhei, eu já tô lendo quem é ele, como ele tá, como tá o emocional dele, como que é a postura dele dentro da sociedade. Dentro de tudo isso, eu consigo ver muita coisa e já começo ali a entender, a montar o histórico desse paciente para mim, dentro da minha pasta. E aí ali, dentro desse valor de referência, é o geral. Quando eu vou analisar o seu, eu vou analisar dentro da sua individualidade, da sua idade, da sua genética, da sua epigenética e o mais importante, da sintomatologia que você me falou. Quem que nunca foi no médico? O médico nem olhou pra cara e já passou o medicamento? Porque a função dele é medicar. A função dele não é entender, ele não tá nem pra entender o que você tem, não. Quando os pacientes vão lá, que eles fazem a avaliação comigo, eles passam 2 horas comigo. Tem paciente que eu já tive que desmarcar o próximo porque ele passou 3 horas e meia. Porque ele começa a falar e muitas vezes ele só quer falar e ele fala, nunca ninguém me ouviu. Eu sinto dor. Ele vai pro caso do cabelo e ele não descobriu que ele tinha várias outras coisas que tinha a ver com o cabelo. E eu começo a fazer um mapinha e mostrar pra ele. E ele fala, realmente. E aí eu falo, esse valor de referência aqui, dentro da sua idade, dentro da sua sintomatologia, isso aqui não tá normal. O ideal pro senhor era tal numeração e mostro pra ele ali. E aí, vamos tentar? Vamos ver o que acontece? Vamos mudar? Vamos. E aí, menos de 3 meses, menos dos 90 dias, ele já fala, doutora, a senhora me salvou. E aí já me traz a família, que é o caso aí do Felipe, né? E traz a família, e traz a tia, e traz a avó, e traz... Gente, eu atendo gente de toda idade, né? Mas o meu público maior é a partir dos 35. Por quê? Porque quando a gente é jovem, a gente fica sem comer, a gente fica sem dormir, a gente faz tudo e não dá nada. Por quê? Porque o plantio, ele pode ser uma sementinha que cabe na palma da mão. O plantio ninguém vê. Muitas vezes você planta uma semente e ninguém tá vendo. Mas a hora da colheita, não tem jeito, a gente não consegue fugir dessa colheita. E aí é a hora que, quando você era jovem, ninguém via você sem dormir, você curtindo, você bebendo, você fazendo, né, você se alimentando mal, porque ninguém viu. Mas quando a colheita chega, que é depois dos 35 que o pessoal fala que começa a descer e ladeira abaixo, começa a chegar a conta. Acorda cansado, acorda indisposto, aí começa, meu cabelo tá caindo, minha pele tá fraca, minha pele tá feia, minha unha tá fraca, e começam a ir vários sintomas. E aí quando as pessoas começam a procurar profissionais, e aí terminam não resolvendo o problema, e aí alguém indica e fica sabendo quem sou eu. Aqui eu consegui tirar o leite e o açúcar. Já não compro mais há tempos. E agora eu tirei o óleo, depois da taxa de fibra da inflamação da Mimi. Ale, lá no começo, quando eu falei sobre tirar o leite, você deu um pulo lá pra trás. Quando eu falei do açúcar, você queria me matar. Mas aos poucos você foi indo, foi tirando, foi entendendo, foi tirando. E hoje você vê a diferença na vida de vocês. E aos poucos você vai vendo as diferenças. Agora tirou o óleo. Relaxa que aos poucos eu vou tirar tudo que não é saudável da sua vida. Oi, Márcia, lindona, saudade. Gente, uma dúvida que surge muito aqui, o pessoal me pergunta muito. Que inclusive essa semana a gente postou bastante aí sobre a água.
nunca esqueçam, a água com sal é sal integral. Eu vou explicar aqui para vocês a diferença do sal integral e o sal refinado. Eu vou falar da forma mais simples e mais objetiva para vocês entenderem. O sal refinado, para que ele seja refinado, ele passa por um processo de limpeza, um processo de detergência. E esse detergente que lava esse sal, ele é um derivado de petróleo. Então, o que acontece? Por que as pessoas têm pressão alta? Por que as pessoas têm retenção de líquido? Pressão alta é um tema legal de live, tá, gente? Porque não é o que vocês pensam, não é o sal, não. Mas o que foi vendido aqui é o sal, né? Falaram que o sal é vilão. Então, o processo de limpeza desse sal é feito com um derivado de petróleo. Então, para a vida de vocês, tirem o sal refinado. É para cozinhar. Não quer beber água com sal, fazer o teste? Ok, não faz. Mas tira da sua cozinha, é um veneno. Você tá todo dia botando derivado de petróleo no seu corpo. Ah, Mi, mas é só um pouquinho. Vamos lá. Falei a base aí de quem tem 35 anos. 35 anos botando uma dosezinha de derivado de petróleo. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Como que fica a saúde dessa pessoa? Chegou nos 35, começa a ladeira abaixo. A regra era ladeira abaixo só depois dos 40, tá, gente? Depois também venho falar pra vocês mais sobre isso, principalmente para as mulheres. E aí, já o sal integral é o sal puro. Depois vocês pesquisam no Google, procura vídeo falando sobre como que é o sal integral. Lá vocês vão achar um vídeo bem explicativo. Ele é o sal, a pedra, ele é triturado e vem para você. Ou ele é moído, que é o mais fininho, que é semelhante ao refinado. Se tiver escrito refinado, não compra. O sal integral geralmente fica naquela parte de produtos naturais. Ele geralmente não vai ficar junto com o sal refinado, tá, gente? Quem tem dificuldade de achar no mercado. Ou se você não achar o sal integral, você pode comprar o sal grosso de churrasco e tritura ele no liquidificador. É a mesma coisa. Só não pode ser o temperado, tá? Que o temperado tem um acentuador de sabor que chama glutamato monossódico, que é um veneno. Então, e esse sal integral, ele tem todos os eletrólitos que o nosso corpo precisa, ele tem os nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, por que a gente tem que usar o sal integral? Porque o nosso corpo precisa disso. Então, é importante vocês entenderem isso. Vai no mercado fazer compra, não passe na seção de sal refinado. Não compra sal refinado. Isso é para a vida de vocês. Na minha casa, há muito tempo, não entra sal refinado. Né? Nem sei como é. E aí as pessoas têm uma resistência. Ah, mas minha pressão vai subir. Não, sua pressão vai subir por outros motivos. Não é pelo sal integral. Inclusive, a gente trata paciente que é hipertenso com sal integral. Então, faz o teste. Toma de manhã. Pega aí 2 litros de água, uma colherzinha, para quem não tem muita experiência com sabor, não gosta, pega uma colherzinha de café, mistura em 2 litros de água e bebe essa água com sal durante o dia e vê como é que você vai dormir quando chegar à noite, vê como que vão ficar as dores articulares, quem tem osteoporose, como que vai ficar a dor muscular, como que vai ficar a disposição. Gente, é uma lista enorme de benefícios da água com sal, sabe? Se você pega o seu celular, busca coisa que vai fazer bem para a saúde de vocês. Pesquisa aí no Google sobre sal integral, benefícios do sal integral. Vocês vão achar inúmeros benefícios. Vocês vão achar vários. Vocês vão ver que realmente vale a pena. Por que os médicos não indicam? Novamente, eu volto lá atrás, porque não é interessante ter vocês saudáveis, ver a gente saudável. Aí uma paciente perguntou pra mim assim, Mi, e por que você tá fazendo técnica, você tá desenvolvendo uma forma de ajudar as pessoas a terem saúde? Já que se as pessoas tiverem saúde, as pessoas não vão te procurar. Lá no começo da live, a Márcia falou sobre achar meu propósito. Porque eu não acho certo eu ver as pessoas doentes, sendo que eu posso ajudar elas. E se eu ajudar uma pessoa,
essa pessoa vai me trazer vários outros, que é o caso da família do Felipe, e eu atendo a família toda. Por quê? Não é porque ela ficou... A esposa do Felipe é um exemplo. Eu resolvi o problema dela, ela foi embora. Mas ela voltou e trouxe a tia, trouxe a outra tia, já veio a sogra, já tratei a cunhada, já tratei as amigas. E agora eu vou tratar o Felipe, que é o esposo, que era o mais difícil de falar sobre o assunto, de abordar o assunto. E ele tá aqui agora, ó, participando em todas as lives, me tira dúvida. Quando eu falo com ele sobre alguma coisa, primeiro ele se assusta e depois ele fala, faz sentido. Viciado no queijo, hoje ele já mandou que vai largar o queijo. Então, assim, eu entendo os vícios, as dependências, e aos poucos a gente não vira regra, nunca mais vai comer. Não, gente, mas é só comer de forma... Não ser dependente, não comer todos os dias. Comer uma vez ou outra, não tem problema. Então, é entender isso. E não, ó, lá ele falando, ai, meu queijo. Mas ele vai largar esse queijo. Ele vai entender o quanto o queijo faz mal pra ele. Ó, o pessoal aí falando da água com sal. Gente, água com sal vira vício, tá? Eu não consigo treinar se não tiver água com sal. Eu amo água com sal. Aqui em casa, quando eu comecei a falar de água com sal, o Arthur foi o único que adotou. Nem eu adotei. Porque eu falava, não, essa água é ruim. Só que quando eu comecei a entender, o primeiro teste eu fiz na hora do treino. Eu falei, não, né, no treino tem que beber água. Eu nunca gostei de água. Eu sempre tive muita dificuldade em beber água. E eu comecei a beber na hora do treino. Gente, pra quê? Nunca mais eu parei. Dia que eu não bebo água com sal, eu sinto sede. Por quê? Porque se sentiu sede, tá desidratado. Aí as pessoas perguntam, mas mata a sede? Antes de eu responder, eu digo, faça o teste você e vem aqui e me conta se mata a sede. Aí eu tenho uma paciente que disse, mas eu bebo água com sal de dia e sinto sede à noite. Vou explicar por que sente sede à noite. Porque tá desidratada. Tá bebendo pouca água. Então, é mudar, é ver a qualidade da água. De onde vem essa água? Essa água tá filtrada? Essa água da torneira? O que vocês acham de fazer uma live só falando sobre água? Se vocês tiverem noção do que eu sei, do que vocês precisam saber sobre a água, tudo na vida de vocês vai mudar, hein? De verdade. Outra coisa, o pessoal aí que tá com dengue, Covid, gripe, água com sal. Sem medo de ser feliz. Água com sal. Pode tomar, porque vocês vão recuperar rapidinho. Felipe falou, a água da KSB é a melhor do Brasil. Felipe, a água da KSB é boa, mas não é de qualidade, tá? Ela mata a sede, mas ela não é de qualidade. Eu só vou dar uma introduzida aqui de leve sobre a água, tá? Só pra gente ter uma pauta aí, quem sabe o pessoal escolhe esse tema pra próxima live. Mas você sabe o que é água de reuso? Alguém responde aí pra mim. Você sabe o que é água de reuso? Água tratada, você já viu lá na KSB lá, né? Você sabe que a gente usa água de reuso, né? Alguém sabe? A Lei sabe, né? Quem mais aí sabe, gente, o que é água de reuso? Aquela água de reuso, essa água aí, ó. Você sabe por que a água é fluoretada? Felipe já faz uma carinha, que ele sabe, né? Quando eu faço essa cara, sabe que lá vem uma palestra, né? Não, Felipe, sem brincadeira agora. Eu não vou entrar muito nesse assunto, eu vou deixar para a próxima live. Mas a água de reuso significa que a água de esgoto, a água da pia, a água do banho, todas as águas que a gente usa, elas vão para o reservatório. E depois do reservatório, elas passam por um processo de limpeza. E depois elas voltam pra gente reutilizar. Aí tem o meu paciente lindo, maravilhoso, que diz que sente sede. Ele bebe a água da torneira. Que ele fala, não tem nada não, a KSB já tratou. Porque ela é fluoretada, ela tem cloro e flúor. Então ela já tá limpa.
Gente, além do cloro e o flúor ser altamente tóxico e acumular no nosso corpo não conseguir limpar, ainda tem. Exatamente, o problema é esse processo é o problema. Ainda tem a urina, tem as fezes, é nojento, gente. Eu não vou aprofundar. Tem as toxinas, tem várias sujidades e que a gente vai colocar pra dentro. Por exemplo, quem toma anticoncepcional, se você fizer um exame, vai ter resíduo de anticoncepcional no seu corpo. Até os homens. Por quê? Porque joga no solo. E vai pra onde? Joga na água. Tem gente que joga remédio na água e dá descarga. Ou que a mulher bebe o anticoncepcional e faz xixi. A urina vai pra água de reuso, faz a limpeza e nós bebemos. Nós não, vocês aí, que a água de vocês é suja, que a minha é limpa. E vocês bebem isso. Aí tá cheio de problemas. Ah, mas eu não tomo remédio. Você não toma diretamente, né? Mas você toma de forma indireta. Então, assim, é um tema legal pra live, viu? No final eu vou deixar uma caixinha pra vocês responderem aí um tema legal pra live, mas gosto muito desse, acho super válido. E aí usa essa água e vive doente. Por quê? Porque a água não é de qualidade. Na metodologia, eu ensino a tratar essa água de forma barata, tá, gente? Vocês têm que comprar um filtro de $1 milhão, que o maior medo dos meus pacientes é esse. Ah, é caro? Ah, o filtro é caro. Não, gente, não é não, viu? E lá vocês vão aprender a otimizar a saúde de forma mais prática e mais barata que existe. Eu não vou passar nada de forma exagerada pra vocês, nada caro não, tá? São coisas fáceis, de fácil acesso, mas não é fácil fazer, porque nós estamos acostumados com a praticidade, com qualquer jeito, ou porque nós não temos o conhecimento. Sim, Felipe, tudo isso ajuda a limpar o terreno biológico. Não é combater a queda. Vai limpar tudo. A queda é a cereja do bolo. Vai cair, vai parar de cair. Certeza. E não só parar de cair, tá, Felipe? Vai nascer cabelo novo. Exatamente. A Mimi tirou o Todd trocando inhame batido com morango. A Mimi é uma menina que eu nem preciso comentar, né? Porque o quanto que ela já mudou a alimentação, o quanto ela prioriza é surreal. Gente, já tem 1 hora que eu tô aqui com vocês, quase 1 hora, né? Porque eu atrasei um pouquinho. O projeto é continuar as lives aí. E aí eu vou deixar uma caixinha sobre sugestão do que vocês querem a live, né? Pode escolher um tema aí relacionado à saúde, vocês escolhem o tema que vocês quiserem, eu vou deixar em aberto. E aí o que mais for votado, eu marco a live de novo e venho falar pra vocês sobre o tema escolhido, tá? Obrigada por terem participado. E qualquer dúvida, chamem aí no privado, tá? Boa noite.